Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 4. A Palavra Vivificante. Pergunta 1. Qual é a natureza da Palavra de Deus? Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Resposta bíblica: a natureza da Palavra de Deus é que ela é viva e eficaz, e é muito afiada a ponto de penetrar a alma toda do ser humano. E também é apta para discernir pensamentos e intenções de cada pessoa. Pergunta 2. Como são descritos os oráculos de Deus? Este é aquele que esteve na igreja no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para vô-los transmitir. Atos 7:38. Resposta bíblica: os oráculos de Deus são descritos como oráculos de vida. A palavra de Deus tem vida. Pergunta 3. Que declarou Cristo serem suas palavras? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João 6:63. Resposta bíblica: Cristo chamou suas palavras de palavras que são espírito e vida, ou seja, fôlego, vida mantida na pessoa. Pergunta 4. Que testemunho deu São Pedro concernente às palavras de Cristo? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6:68. Resposta bíblica: Pedro afirmou que Jesus tinha as palavras de vida eterna. Pergunta 5. Que declarou Cristo dos mandamentos de seu Pai? E sei que seu mandamento é a vida eterna. João 12:50. Resposta bíblica: Cristo referiu-se aos mandamentos de Deus, seu Pai, como sendo eles fonte de vida eterna. Pergunta 6. Que lição encerra o alimentar o povo de Israel com o maná? Ou seja, o que esta simbologia significava? E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus viverá o homem. Deuteronômio 8:3. Resposta bíblica: o maná que Deus providenciou a cada dia para o povo de Israel por 40 anos no deserto simbolizava, enquanto alimento físico do dia a dia, a palavra de Deus, que procede de sua boca, pela qual devemos viver. Pergunta 7. Como interpretou Jesus esta lição do maná? Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:32 e 33. Resposta bíblica: Jesus interpretou a lição do maná no deserto como sendo o envio do pão eterno, que é Ele mesmo, para dar vida ao mundo. Cabe-nos nos alimentarmos de Jesus e sua palavra a cada dia. Pergunta 8. Em explicação adicional ao significado da lição do maná, o que declarou Jesus de si mesmo? E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35.
Resposta bíblica: a explicação adicional de Jesus é que ele disse: Eu sou o pão da vida. Ou seja, o maná que serviu ao povo de Deus no deserto indicava a vinda do pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Pergunta 9. Que benefícios resultam de comer este pão da vida, a palavra do Senhor? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, 57 e 58. Resposta bíblica: Jesus disse que quem comer ou quem se alimentar dele, da sua palavra e do seu testemunho, viverá por ele. E é claro, quem comer este pão, que é Jesus e sua palavra e seu testemunho, viverá para sempre. Pergunta 10. Que exemplo é relatado de alguém que se alimentou do verdadeiro maná, que é Jesus? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Resposta bíblica: Jeremias dá o seu próprio testemunho, o seu próprio exemplo, de que, quando achou as palavras do Senhor, logo se alimentou delas e sentiu-se feliz em seu coração. Pergunta 11. Que nome é aplicado a Jesus como sendo a revelação do pensamento de Deus em carne? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. Resposta bíblica: Jesus é o Verbo, Jesus é a Palavra, Jesus é Deus. Com isto, claro, Jesus se chama a Palavra de Deus. Pergunta 12. Que estava no Verbo? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. Resposta bíblica: o que estava no Verbo, que é a palavra viva de Deus, é a vida, e a vida que serve de luz para todas as pessoas. Pergunta 13. Como é, portanto, Jesus chamado também? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. 1 João 1, verso 1. Resposta bíblica: Jesus é chamado pelo apóstolo João como sendo a palavra da vida. A Bíblia é vivificante realmente, pois se trata da palavra viva de Deus conosco. Pergunta 14. Por que não encontraram os judeus a vida nas Escrituras? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. Resposta bíblica: o povo judeu daquela época não encontrou a vida porque não quis vir a Jesus. Pergunta 15. Que constitui uma parte da experiência cristã? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Hebreus 6:5. Resposta bíblica: a Bíblia se constitui na boa palavra de Deus. Pergunta 16. Ao designar a Pedro o seu trabalho vitalício, que instrução lhe deu Jesus? Jesus disse-lhe: apacenta ou alimenta as minhas ovelhas. Resposta bíblica: Jesus, ao incumbir Pedro de também fazer parte, de levar a sua mensagem ao mundo,
estabeleceu que ele deveria alimentar as ovelhas do Senhor. Ora, alimentar, é claro, com a Bíblia, a sua sagrada Escritura. Pergunta 17. Que recomendação apostólica indica o modo em que esta ordem deve ser obedecida? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a todo tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Resposta bíblica: Paulo recomenda ao seu discípulo Timóteo que pregue a palavra. Pergunta 18. Como somos instruídos a orar tanto pelo alimento físico como pelo espiritual? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6, 11. Resposta bíblica: quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o pensamento de Deus foi revelado na carne humana, habitando entre nós. Quando os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, o pensamento de Deus foi revelado em linguagem humana. A união do divino e do humano na manifestação do pensamento de Deus na carne é chamada o mistério da piedade. E há o mesmo mistério na união do pensamento divino à linguagem humana. As duas revelações de Deus, na carne e na linguagem humanas, são ambas chamadas a Palavra de Deus, e ambas são a Palavra da vida. Aquele que deixa de encontrar a Cristo desta maneira nas Escrituras não se poderá alimentar da palavra vivificante.